quero vos pedir que abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 100. Nós o conhecemos muito bem, mas essa noite o Senhor me tocou a falar um pouquinho sobre esse Salmo e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Glória a Deus por isso. Que bom revê-los, queridos, e saber que todos estão cheios de alegria, de paz no coração. Imagino que esse dia foi um dia de celebrar com a família. Sei que muitos irmãos que não estão aqui essa noite é porque estão nos fazendo uma inveja santa, né? Emendaram o feriadinho, foram ver os parentes, celebrar a Deus também. Isso é bom, irmãos, isso é agradável diante do Senhor. Mas a nós que o poder aquisitivo não é tão grande, né, Montônia? Tivemos que nos conter, mas para celebrar a Deus, aproveitamos de estarmos aqui em família. E estamos regozijantes diante do Senhor. O mundo não sabe muito, irmãos, aproveitar essa data comemorativa, né? Embora que eles acham que a alegria é ganhar um ovo de Páscoa, que diz eles que é botado por coelho. Eu nunca vi um ovo botar ovo, né? Ainda mais de chocolate. Mas nós sabemos que a verdadeira Páscoa, como eu disse aqui, está naquele sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário. E hoje, irmãos, nós temos o privilégio, não haveria culto se não tivesse aquele dia. Não teria culto hoje aqui, não teria motivo para nós cultuarmos a Deus aqui. Porque não haveria simplesmente culto. Só há culto esta noite, porque alguém venceu a morte. Porque alguém superou a morte. Porque alguém foi além e tomou a chave do inferno e da morte e nos deu vida através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos creem que Ele está presente a este culto essa noite e querem celebrar ao Senhor? O Salmo de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Curve a sua cabeça uma vez mais. Pai, eu te peço esta noite, Senhor, revela a tua palavra em nossos corações, que nós possamos entender o motivo de estarmos aqui, Senhor, rodeados como igreja, aprendendo a tua palavra para que possamos exercê-la de acordo com a sua vontade. Senhor, que esta palavra vá até os corações essa noite e produza o resultado pela qual ela foi enviada. E que possamos sair daqui, Senhor, com o coração ardente, com a alma queimando, e, ó Deus, entendendo o privilégio de estar em tua presença. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, é a minha oração no nome precioso de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, por favor. Queridos irmãos, este salmo maravilhoso, eu creio que a gente pode achar pelo menos 3 qualificações dentro deste salmo, que vão ser para nós aqui o norte esta noite. Eu creio que no salmo de número 100, nós temos 3 qualificações: o trabalho, o propósito e o fundamento do culto ao Senhor. Do salmo de número 93 até o salmo de número 100, nós podemos ver ali o que a teologia nos ensina, de que estes são salmos messiânicos, de menção ao Messias, para entronizar o Messias, para render graças, louvor, adoração. E eu posso dizer que o apogeu, né, o
o ápice destes salmos é o Salmo de número 100. Porque agora, tudo aquilo que do 93 ao 100 está sendo aplicado, agora é tudo sintetizado aqui. É tudo centralizado aqui. Então nós temos aqui o trabalho, o propósito e o fundamento do culto. Para que serve, para que é e para quem é. Para quem é. Então nós vemos que o Salmo abre dizendo, celebrai com júbilo ao Senhor, e nós encontramos pelo menos no 1, no 2 e no 4 o trabalho. Né? Então ele diz, celebrai, e isso não é simplesmente uma recomendação. Né? Nós podemos entender que este celebrai, este apresentai-vos, e esse entrai pelas portas, ele é uma ordenança. Ele é uma afirmação. Então nós temos aqui pelo menos, eu posso dizer, uma pirâmide que nós podemos colocar aqui em volta do trabalho. Então nós temos o trabalho de celebrar ao Senhor, de nos apresentarmos diante do Senhor e de servir ao Senhor. Irmãos, isso é fundamental, nós entendemos, porque o culto, ele tem que ter um propósito prático. Eu não consigo acreditar, irmãos, que um crente verdadeiro, entenda quando eu digo verdadeiro, não é um crente meia boca, eu estou falando um crente de fato. Aquele que realmente sabe o propósito de estar aqui. Eu não consigo acreditar que você vem no culto para simplesmente passar hora. Eu não consigo, irmãos, conceber na minha mente que nós estamos reunidos aqui nesta noite simplesmente, talvez, para viver em sociedade no sentido de nos encontrarmos aqui, de ser um ponto de encontro, de ser uma espécie de um encontro simplesmente fraternal, né? Vou ver amigos, vou rever parentes, vou rever pessoas que talvez sejam amigáveis, pessoas que me agradam. Existe um propósito que é muito maior, que transcende. É maravilhoso saber que quando nós entramos aqui, eu verbalizei isso aqui dizendo que para mim é uma alegria rever todos os irmãos. Porque dá saudade, irmão Antônio, de estarmos juntos, de vermos com mais frequência. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é um propósito maravilhoso. Quando eu vos encontro aqui. Mais feliz ainda está o meu coração de ver, pastor Eliel, os irmãos com saúde, com alegria. Né, com brilho no rosto. Irmãos, isso alegra o meu coração. Mas isso não é o maior propósito de estar aqui essa noite. Também não é o maior propósito, irmãos, estar aqui esta noite e talvez ouvir uma bela afinação de louvores entoados, ou quem sabe de um instrumento musical. É maravilhoso, é gostoso de ouvir, mas entenda que esse também não é o maior propósito. O maior propósito está em saber que quando nós nos reunimos aqui, existe um momento todo especial em que nós devemos desligar-nos dessa terra, abrirmos mão de tudo que está à nossa volta, para saber que o centro da adoração é o Senhor Jesus e que Ele está neste lugar. Quando isso se estabelece no nosso coração, irmãos, eu quero te dizer essa noite, tudo faz sentido. É por isso que eu me alegro em ver os irmãos, é por isso que não há nada no meu coração de amargura, de tristeza, em rever o semblante de cada um de vós. Não, muito pelo contrário. Me alegra o coração, porque existe um propósito. Esse propósito está em adorar ao Senhor, e a partir do momento que nós celebramos a Deus, entendemos que Ele é o centro do culto, as outras coisas o Senhor vai acrescentando ao nosso coração. O prazer de estarmos aqui, a alegria de estarmos aqui. Eu me refresca a memória, me faz lembrar no meu tempo de infância, que olhando agora, pastor Eliel já está começando a ficar meio distante, né? Antigamente a gente dizia, parecia que foi há 10 anos atrás, agora não, irmãos. Mas me faz lembrar o tempo de infância. Por quê? Porque, irmãos, eu me lembro que o culto,
na Assembleia de Deus, no domingo, sempre foi em torno dessas 19 horas, não é verdade? Mas meu pai dizia assim, nós temos que chegar 1 hora mais cedo na igreja. E até uma certa idade, irmãos, eu entendia aquilo com ignorância. Porque eu dizia, para quê? Não é verdade? O que eu vou fazer lá 1 hora mais cedo? Primeiro que já vai me dar um sono lá pelas 9, eu já não vou saber o que vai acontecer depois das 9. Mas meu pai tinha uma preocupação, irmãos, de que a igreja deveria estar bem arrumada, limpa e organizada, que a igreja deveria estar toda ela pronta, para que quando os irmãos chegassem na igreja, todos estivessem satisfeitos com o ambiente da igreja. Irmãos, isso levou um tempo para desenvolver na minha mente que aquilo era tão importante assim. Hoje eu entendo, irmãos, que quando existem servos de Deus, quando existem servos de Deus, que tem isso na mente, pastor Eliel, é porque o culto dele já começou bem antes dele vir para cá. Já manifestou no coração dele uma vontade muito maior antes dele colocar os pés aqui. Ele tem uma preocupação em chegar na igreja depois que o culto já se iniciou. Ele não gosta de chegar atrasado porque existe um propósito, ele não quer perder parte alguma do culto. Ele quer desde o primeiro momento em que os joelhos se dobram para agradecer a Deus só pelo fato dele estar vivo naquele dia, já está um culto estabelecido para ele. Existe um propósito, já chegar um pouco mais cedo, para ver se ele pode prestar-se a alguma coisa, oferecer alguma coisa, quem sabe fazer a coisa mais simples, mas aquilo é um culto a se prestar diante do Senhor, porque existe amor por este ambiente, existe amor por este lugar, existe a fraternidade de estarmos aqui, mas não simplesmente pelo motivo de eu ver o teu rosto, não, é porque eu me alegro em saber que eu vou estar assentado junto com os santos do Senhor, junto com a igreja do Senhor, junto com aqueles que foram eleitos pelo Senhor, junto com a noiva preciosa do Senhor Jesus. E aí o coração já regozija, irmãos. Eu aprendi uma coisa também. Sair de casa, irmãos, se sentindo obrigado a estar aqui, não é culto. Não é culto. Vir para cá, porque se você não estiver aqui, vão notar a sua falta com um olhar de acusação, e você vem com a obrigação na alma de dizer aqui, só para marcar o ponto, e a presença também não é culto. Estar aqui esta noite, se sentindo obrigado a estar neste lugar, você não está prestando um culto de adoração ao Senhor. Mas se você está aqui essa noite, porque a tua alma queimou o dia inteiro, com desejo de chegar aqui esta noite e oferecer um culto de gratidão ao Senhor, é porque o Espírito Santo habita no teu ser e na tua alma. É porque o Espírito Santo fala na tua alma esta noite. É porque este amado Espírito Santo testifica com teu espírito. E é por isso que você sente alegria, animosidade. É por isso que você sente vigor na alma. É por isso, porque você sabe que este culto é um ensaio para um grande culto que está por acontecer. Mas que culto é esse? É o culto de arrebatamento da igreja, onde a igreja não estará mais reunida aqui, mas se reunirá com o Senhor Jesus, com o nosso Senhor, com a nossa verdadeira Páscoa, e nós estaremos com Ele para sempre, de eternidade a eternidade adoraremos, de eternidade a eternidade. Este é o verdadeiro motivo de celebrarmos ao Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando nós entendemos o motivo real de nós estarmos aqui, tudo vale a pena. Esses dias eu estava lendo uma coisa, pastor Eliel, que eu achei muito interessante. E o pastor Eliel sabe como que é isso, que é quando você está lendo alguma coisa e dá a impressão, irmãos, para quem prega, eu acho que é mais ou menos isso, parece que o Espírito Santo faz uma conexão com as coisas espirituais. Esses dias eu estava lendo, irmãos, a história de quando criaram os computadores.
Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é verdade? Mas quando criaram os computadores, passou algum tempo, quando esses computadores foram evoluindo, eles desenvolveram um lugarzinho na CPU, que é o lugar onde você coloca um CD para rodar, não é verdade? Os irmãos são do tempo do computador, né? Não é só eu não, né? Então o que acontece? Tinha aquela CPU grandona, você apertava um botão, né? Vinha como é que chama? A bandeja, né? Então você colocava, do disquete virou CD. Tem alguém no tempo do disquete aqui ou não? Aí, tá vendo? E depois veio o CD. Então você colocava o CD ali para rodar e fazer a instalação de algum programa, alguma coisa no computador. Irmãos, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e quando chegou o computador com uma bandeja para você inserir o CD, 98% das pessoas que adquiriram fizeram uma coisa muito parecida. Houve relatos muito interessantes. E um dos relatos que foi feito através de uma coisa parecida com o SAC, sabe aquele serviço de atendimento ao cliente? Então foi feita uma pesquisa, e um dos relatos que me chamou a atenção foi de um homem que ligou para a empresa que fornecia os computadores e disse assim: olha, vocês me venderam um computador, porém o computador está com defeito. E aí a pessoa do outro lado disse assim: mas qual é o defeito? Ele disse: olha, aquele porta-copo que vocês mandam junto com o computador, ele está com problema, ele está estragado. Então o que essa pessoa fazia? Ela apertava o botão para abrir a bandeja do computador, e aquele buraco onde que era para colocar o CD, que tem uma abertura, ele entendeu que era para colocar um copo ali. Então fechou o copo e muito provavelmente o café, a água, né, deve ter danificado. Aí a pessoa disse assim do outro lado da linha: eu preciso lhe fazer uma pergunta. O senhor por acaso leu o manual? Essa pessoa disse assim: mas não precisa. Ele disse assim: mas eu vou repetir a pergunta. O senhor leu o manual? Ele disse: mas para quê? Ele perguntou de novo: o senhor leu o manual? Ele disse: não, não li. Então, se o senhor tivesse lido, o senhor ia saber para que serve. Aí, irmãos, quando eu disse que essas coisas às vezes fazem conexão com a vida espiritual, eu aplico dentro disso que nós estamos aqui esta noite falando, é de que muitas das vezes nós não sabemos para que serve o culto porque nós não lemos o manual. Porque nós não conhecemos o que é verdadeiramente prestar um culto ao Senhor. E aí o que nós fazemos? Nós fazemos um culto por dedução. Ou nós fazemos um culto por imaginação. Tem crente que gosta mais de um culto barulhento, não é verdade? Porque na concepção desta pessoa, pastor Eliel, se o culto não for barulhento, então o culto não foi um culto verdadeiro. Não foi um culto a Deus, então não houve movimento no culto, então as pessoas não correram, não pularam, as pessoas não fizeram alguma coisa mirabolante aqui no culto, então não foi um verdadeiro culto ao Senhor. Essa é a tese de um culto barulhento. Por outro lado, tem aquelas pessoas que pensam que se o culto foi parado demais, ou melhor dizendo, se o culto foi barulhento demais, então o culto foi só emoção e não teve nada de razão. Então as pessoas pularam, as pessoas cantaram, as pessoas correram, mas não houve razão. Então, ou seja, o barulho não produziu nada. E por outro lado, se o culto foi parado demais, então não teve emoção, então não é um culto. Isso por quê, irmãos? Porque muitas das vezes não se lê o manual. Muitas das vezes não se lê o guia do culto. Muitas das vezes nós não entendemos o que é de verdade um culto ao Senhor. Vai chocar um pouquinho o que eu vou te dizer aqui, mas eu prefiro muito mais que muitas das vezes, entenda o que eu vou dizer, que muitas das vezes você saia daqui, você entre aqui, quieto, saia calado,
mas na segunda-feira, tudo aquilo que foi pregado faça sentido na tua mente. Do que muitas das vezes haver um congresso aqui, e você pular, e na segunda-feira, meu irmão, você não sabe o que aconteceu. E se for perguntar para você, você vai dizer assim: irmãos, pensa num culto, eu nem sei o que foi pregado, mas pensa num culto, rapaz. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, isso não é culto ao Senhor. Culto ao Senhor, irmão, é quando você muda, quando a palavra confronta a tua alma, quando a pregação toma o teu ser, a tua mente de uma forma que você olhe para dentro de si mesmo e diga assim: eu preciso me humilhar rapidamente na presença do Senhor. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso e dizer assim: miserável homem que sou. Isso é um culto ao Senhor. Isso é o momento em que o Espírito Santo está fazendo aquele check-up na tua alma, aquele exame na tua alma. E este exame bate na tua consciência. Aí é neste exato momento que você passa a prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Aí, meu irmão, quando chegar na segunda-feira, em que você saiu do culto chocado, em que a palavra só confrontou a tua alma, em que a palavra só mexeu com você, em que a palavra fez a divisão, o corte necessário. Aí quando chegar na segunda-feira, quem sabe você vai ligar para o pastor, quem sabe você vai dizer assim: eu preciso ir correndo para o culto de oração, eu preciso ir correndo chorar aos pés de Jesus, eu preciso imediatamente correr para os pés de Cristo. Eu sou errado, eu sou falho, eu sou pecador. Oh, meu irmão, quando você dobrar os teus joelhos, confessar os teus pecados, dizer quem você é nesta hora que o teu culto está sendo recebido como cheiro suave diante da presença do Senhor. É nessa hora que o Espírito vai começar a mover a tua alma. E sabe quando você não consegue orar, ou quando você não sabe orar, porque nós não sabemos orar, segundo a palavra de Deus, é nessa hora que o Espírito Santo vai pegar essas palavras que muitas das vezes saem, que você acha que não faz sentido, mas o Espírito Santo vai pegar esses gemidos e vai levar diante de Deus, e a partir de agora o Espírito Santo sim, vai começar a produzir um culto verdadeiro a Deus na tua alma. Aleluia, essa palavra vai nos confrontar, e aí sim, irmãos, o culto estará sendo realizado na nossa vida. Deixa eu te dizer outra coisa que é extraordinário. O culto, irmãos, ele tem pelo menos, ele tem que ter pelo menos 3 elementos: a razão, a emoção e a volição. Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos, irmãos, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Razão. Por que, irmãos, que Paulo faz essa aplicação? Vamos colocar para nós hoje, nós sabemos que tem um contexto lá, mas para nós hoje. Por que este culto precisa ter a razão? Porque eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Cada parte do culto ele tem que fazer sentido na minha mente. Cada letra de cada louvor, ele tem que fazer sentido na minha mente. A oração que está sendo realizada aqui, ela precisa ter uma razão, A minha oração, ela tem que fazer sentido, o meu cântico tem que fazer sentido, a leitura da palavra, ela tem que fazer sentido na minha mente. Então este culto racional, ele precisa ser implantado em nosso coração. Mais detalhe, este culto racional, ele também não pode deixar de ser emocional. Ele também tem que mexer com a minha alma. Ele precisa também mexer com o meu coração. Irmão, deixa eu te vamos fazer uma espécie de uma enquete aqui esta noite. Talvez isso mexa com a sua emoção. Embora nós estejamos centralizando aqui essa mensagem, entender o que é culto, mas imagine a seguinte situação. Imagine que corporealmente
o Senhor Jesus estivesse à sua frente agora, se você estivesse de pé, e o Senhor Jesus estivesse de pé, olhando nos teus olhos, você olhando nos olhos do Senhor Jesus, qual culto você prestaria ao Senhor? Como seria este culto? Olha, irmãos, eu sei que cada um de vocês, eu sei que você conhece a forma que você é, mas eu confesso a forma que eu sou aqui essa noite. Irmãos, se esse privilégio nos fosse consentido aqui essa noite, fosse concedido aqui esta noite, eu digo aos irmãos que, me conhecendo e sabendo como eu sou, eu sei que as lágrimas não se contentariam no rosto. Eu sei que eu desabaria a chorar aqui esta noite, em poder ver face a face o rosto físico do nosso meigo Salvador. Eu sei que o meu coração ia explodir de alegria, porque a coisa que mais anseia a minha alma é um dia poder encontrar o Senhor face a face, em poder olhar nos olhos do nosso Salvador, e poder agradecer pelo sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito especial esta noite. O Senhor Jesus veio fisicamente, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo para a glória de Deus Pai. Mas o mais especial é que Ele está presente através do seu glorioso Espírito Santo aqui esta noite. E é possível nós prestarmos um culto de adoração em que nós podemos glorificá-lo por tudo que Ele nos fez e por tudo que Ele faz, e mais ainda pelo que Ele é. É possível fazer este culto esta noite. Eu te pergunto aqui, antes de sair de casa, ou ao chegar à igreja essa noite, você já pôde adorá-lo? Você já pôde glorificá-lo? Deixa eu te perguntar ainda mais fundo, do momento em que você está aqui até agora, você acredita que você já fez uma adoração verdadeira ao Senhor? Você entende que você já prestou um culto, glorificando, adorando, bendizendo o nome do Senhor? Vou um pouquinho mais além, a tua oração que foi feita esta noite, você consegue se lembrar dela, e você consegue dizer, olha, minha oração, eu tenho certeza que foi até o coração de Deus. Irmão, eu quero te dizer esta noite, agora, neste momento, nós temos a oportunidade de prestar um verdadeiro culto ao Senhor. Agora, enquanto eu e você estamos aqui na casa do Senhor, eu e você temos o privilégio de poder dizer, Senhor, eu quero agora prestar um culto verdadeiro, genuíno ao Senhor, em que o Senhor possa receber uma adoração verdadeira, espontânea, não forçada. Não porque o pregador está dizendo para você, faça isso, faça aquilo, glorifica agora, pula agora. Não, irmão. É porque você sente o toque do Espírito Santo na tua alma. É porque você sente a presença de Deus na tua vida. É porque você sabe que existe uma razão para estar aqui esta noite. Você consegue fazer uma análise de consciência essa noite? Da onde você foi tirado? Da onde você foi arrancado? De quem você era? Aleluia. Nós éramos e nós somos pecadores. A diferença é que o Senhor nos tirou de um charco de lodo, de um lamaçal do pecado, do antro da prostituição, do antro de uma depravação profunda e total, e nos colocou diante, aleluia, da majestade de Deus, nos purificou com seu sangue precioso, aleluia, o nosso nome está registrado no seu livro precioso, e nós temos no nosso coração a certeza de que se hoje o Senhor abrir os céus ao nosso favor, nós poderemos entrar no céu para a glória do nome de Jesus. Se temos essa certeza na alma, irmãos, é porque nós temos um verdadeiro culto para prestar ao Senhor esta noite. Oh, louvado seja o nome de Jesus.
Este culto é completo, irmãos. Este culto é completo. Quando nós nos apresentamos ao Senhor em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Eu disse essa noite que, em primeiro lugar, o culto é trabalho. Em segundo, o culto tem um propósito. E para encerrarmos essa noite, o culto tem um fundamento. E o fundamento do culto, o centro do culto, é o Senhor Jesus. Nós temos um livrinho, talvez, pastor Eliel, no nosso coração, que nós podemos chamar ele do nosso livrinho das nossas obras. Não é? E somos levados, irmãos, muitas das vezes, a entendermos que se nós não estivermos no culto, não existe culto, ou o culto não acontecerá. Se a nossa voz não estiver aqui à frente, então não haverá louvores. Muitas vezes nós somos tentados a pensar que se nós não tocarmos, não é? Exercemos aqui a nossa música, através dos instrumentos, então não haverá culto, porque a gente acha que a gente é essencial para o culto. A gente entende muitas das vezes que se esse aparelhinho aqui não estiver na nossa mão, então não haverá culto. Isso é o nosso livrinho das obras, que Satanás muitas das vezes usa para dizer que o culto, ele é nosso. O fundamento do culto sou eu. O propósito do culto sou eu. Eu quero te dizer esta noite, aleluia, que se Satanás está tentando envaidecer o nosso coração para isso, irmãos, é porque está faltando em nós a consciência do que fomos chamados. Nós não fomos chamados para ser adorado, nós fomos chamados para adorar ao Senhor. Nós não fomos chamados para sermos lembrados aqui no sentido de que somos melhor nisso ou melhor naquilo, não. O melhor que tem neste culto é o Senhor Jesus. A melhor adoração que podemos fazer é endereçada a Ele e não a nós. Aquilo que nós temos por fazer essa noite, nós temos que fazer para a glória do nome precioso de Jesus. O centro deste culto esta noite é o Senhor Jesus. Uma frase clichê nossa que nós temos que gravar. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado àquele que é digno de receber. Fica de pé comigo esta noite em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O centro do culto é o Senhor Jesus. O texto áureo da Bíblia é de que Ele amou o mundo de tal maneira. O nosso Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Cristo nos constrange, querido. O amor de Cristo está ofertado aqui esta noite. Quem sabe ainda você não teve o privilégio de se render ao Senhor. Mas eu digo essa noite, se há alguém que foi tocado por esta palavra e que deseja esta noite abraçar esta tão grande salvação, lembre-se, ela ainda está disponível àquele que crê. Se há alguém essa noite que entendeu esta mensagem e deseja receber o Senhor Jesus como seu Salvador, você tem um privilégio, você pode levantar uma das suas mãos e nós vamos orar por você essa noite em nome de Jesus. Se alguém deseja dar um passo a Cristo, receber o Senhor Jesus, esta é a hora. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Se você sabe ou identifica alguém que ainda não teve esse privilégio, faça esse convite a ele, irmão, e traga-o à frente em nome de Jesus e nós queremos orar.
em nome de Jesus. Centralidade do culto é Cristo. E Cristo está presente esta noite para salvar, para libertar, para transformar, para curar, porque Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Vamos orar em gratidão ao Senhor. Vamos agradecer. E eu quero esta noite te convidar, irmão. Talvez provocar um pouquinho da sua emoção. Se ainda não saiu uma oração que realmente você entende que é uma oração verdadeira, genuína, você tem mais uma oportunidade agora de orar ao Senhor, de abrir a sua boca e prestar um culto através da sua oração. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, fale com Cristo agora, fale com Cristo agora, se desligue deste mundo e ofereça uma oração de gratidão ao Senhor. Faça uma oração agora de dizer muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício que rendeu a minha vida eterna para a glória de Deus Pai. Faça uma oração de gratidão ao Senhor, por Ele te permitir a estar aqui esta noite, para Ele te outorgar o direito de você estar aqui na presença de Deus. E o adore na beleza da sua santidade. O adore esta noite, o adore. O adore esta noite, glorifique-o esta noite, exalte ao Senhor esta noite, porque Ele está neste lugar. Pai maravilhoso, Pai santo, nós te agradecemos o privilégio, Senhor, de poder estar em tua presença, de poder prestar um culto ao Senhor, um verdadeiro culto, Senhor, porque essa é a busca em que o Senhor faz dos verdadeiros adoradores. Ó Deus, que o adorem em espírito e em verdade. Nós queremos te adorar essa noite em espírito e em verdade. Nós queremos te adorar esta noite de dizer, Senhor, que toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, seja dado a Ti, Pai, eternamente. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este ambiente maravilhoso que o Senhor proporcionou a nós, a nos reunirmos aqui, Senhor, para cantar cânticos de adoração ao Teu santo nome. O Senhor nos permitiu, ó Deus, e nos outorgou este lugar para recebermos a Tua palavra, a Tua preciosa palavra, que nos é ensinada neste lugar, Senhor, que nos é um manual para podermos prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos dá essa noite o privilégio de podermos confessar os nossos pecados, de poder nos entregarmos, ó Deus, diante dos teus pés, e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estar em tua presença. Pai, nós oramos como igreja esta noite. Nós oramos como igreja do Senhor esta noite, igreja que foi comprada pelo precioso sangue, o sangue de Jesus. Este sangue que foi derramado por nós, Senhor, nós te agradecemos pelo sacrifício e te rendemos toda adoração e glorificação por isto. Pai, nós te agradecemos esta noite, te rendemos graças, Senhor, e te pedimos, ó Deus, coloca em nós o verdadeiro motivo, a verdadeira razão, Senhor, para te adorar, porque necessitamos e somos carentes. Nós te agradecemos, ó Espírito Santo de Deus, e te louvamos para a glória do nome de Jesus. É a nossa oração. Amém. Para te adorar, ó Rei,